Fala galera, novo programa História em Pauta e dessa vez falando sobre Alvorada em quadrinhos. Só lembrando que gostou, clica no gostei, compartilha e se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Fica agora com o vídeo. Programa História em Pauta, diretamente aqui do Morro Santana, em Porto Alegre, para os ouvintes dos arredores via 88.3 FM, aqui do Morro Santana, Vila das Laranjeiras, aqui em Porto Alegre, aqui próximo aqui da Faculdade do Pobre Alvoradense, da FAPA. Também aos nossos ouvintes de Alvorada, via internet, que é www.avozdomorro.blogspot.com. A todos os estudantes e trabalhadores em geral aí de Porto Alegre, Alvorada, América Latina e do mundo. Hoje, dia 15 de outubro, começando o programa agora pontualmente 11h14. Infelizmente, nosso grupo de estudos americanistas Pleno Barata está desfalcado hoje. Eu sou o único representante aí desse grupo militante e científico aí sobre a história, sobre a educação, sobre a polêmica aí envolvendo a nossa história e nossa educação. E o nosso assunto hoje é diverso. Eu tinha divulgado que nosso assunto seria Descobrindo Alvorada, mas eu fui muito reducionista, fui muito simplista. E nosso assunto é muito mais rico. Então, nosso assunto aqui é o próprio autor desse projeto, que é o Pablito Aguiar. Gostaria que tu desse as boas-vindas aí aos nossos ouvintes. Sinta-se bem-vindo aqui na casa da Voz do Morro. E se apresente aos nossos ouvintes. Obrigado, Rafael. Então, eu sou o Pablo Aguiar. Eu assino como Pablito. Eu sou desenhista. E aí, atualmente estou com esse projeto aí em Alvorada, onde eu estou desenhando as pessoas da cidade, estou desenhando a cidade para preservar a história de Alvorada e também valorizar a história dos moradores. E é isso. Eu, junto com esse trabalho, eu também tenho outros projetos com fanzines, livros infantis. E é isso. Mas vamos começar falando mais sobre ti. Na tua família tem vários artistas, né? Jogadores de xadrez, outros desenhistas. Eu poderia falar, por exemplo, hoje eu tive uma surpresa, né? Não liguei o teu sobrenome ao meu grande amigo Josué Aguiar, da ONG Embrião. E tu tem um irmão também que é desenhista? Sim, é. Meu pai, ele trabalha com xadrez, tem uma ONG, a Embrião, muito, muito legal. Tem meu irmão, que ele é desenhista, ele faz faculdade de design na URGS. A minha mãe é professora também, que é artista também, tem que estar sempre criando uma aula diferente a cada semana. E é isso, tenho muito orgulho deles. Uhum. Explica para os nossos ouvintes aí como é que é a tua relação aí com a Alvorada. Desculpa te interromper, pode continuar. Eu não falei o nome deles. Meu pai é José Aguiar, minha mãe é Janete Aguiar também, meu irmão Douglas. Uhum, sim. E a tua relação com a Alvorada aí, como é que funciona? Então, eu sempre morei, esse barulhinho, eu sempre morei em Alvorada desde que eu nasci. Eu tenho 28 anos. E é isso, assim, sabe? E eu fiz, assim... Tá, eu não sei se a gente já começa a falar que eu fiz um intercâmbio na Espanha. Porque eu fiz uma faculdade na Unicinos de comunicação digital. E durante a faculdade eu tive essa oportunidade através do Ciências Sem Fronteiras. E eu tive essa experiência na Espanha e tal. E quando eu voltei, depois de um ano, eu percebi que eu não conhecia Alvorada. E voltei já com essa vontade de conhecer a cidade onde eu morava, assim. Porque antes desse meu projeto, a relação que eu tinha com a cidade era a relação que a maioria tem, sabe? Uma relação de preconceito. Só que através do desenho eu fui desconstruindo isso. E é um pouco disso que eu vou falar hoje. Sim, e, curiosamente foi depois que tu voltou para Alvorada que tu começou a se interessar em representar artisticamente a cidade? Sim, porque também foi quando eu voltei para Alvorada que eu tinha ferramentas para representar artisticamente a cidade.
Porque eu me sentia capaz, assim, de desenhar as pessoas e tal. Porque foi uma evolução artística, assim, que com o tempo. Ah, e foi assim, porque daí eu tive essa oportunidade de trabalhar no Jornal A Semana. E ali dentro comecei a ter ideias, sabe? Pô, tô dentro do jornal, tô em contato com a história da cidade. O que eu posso fazer de relevante, sabe? Pra esse lugar que eu vivo, assim, sabe? Contribuir. De que forma eu posso contribuir? E Comecei a me questionar isso. tu desenhava as cenas de Alvorada atrás das tuas provas, hein, professor Paulo? Eu estudei no colégio, fiz meu ensino médio no Érico Veríssimo. E um dos meus professores, professor de história até, foi o professor Paulo Kobielski. E ele sempre fala isso, né? E é verdade que ele me incentivava a desenhar atrás das provas. A gente termina a prova de, pá, o que a gente vai fazer assim com o tempo livre até todo mundo terminar? E daí ele incentivava, desenha atrás da prova, que daí, sei lá, é uma forma de praticar o desenho, né? É legal. Ele faz isso com todos os alunos até hoje. A gente teve ele como convidado aqui. Tu Aham, deve ter reparado os cartazes aqui que tá no nosso estúdio aí. aham. Foram feitos em parte por ele, com os alunos dele também. Mas eu faço uma provocação. Uhum. Então as aulas com o Paulo, tu lembra só dos desenhos? Não, ele foi. Ele foi professor muito bom. Ele e a mulher dele, a Laura, professor de redação. Bah, foram professores ótimos, assim. Porque tu sabe que eles gostam de dar aula e que se importam em passar o conhecimento. Isso foi. Marcou, assim. Tu tinha aula de história com ele? Não, o Paulo era aula de história. A, a Lara era aula de redação. Redação. Porque na época o Enem tava começando, né? A redação era bem importante pra gente. E todo o teu ensino básico foi aqui em Alvorada? Foi lá em Alvorada, aliás? É, foi sim. Eu estudei até a oitava série no colégio adventista. E daí, o primeiro, segundo e terceiro grau foi no colégio Érico Veríssimo, que é perto de casa. E tu lembra de algum outro estímulo ao desenho, além do Paulo? Então, no ensino fundamental, lá no adventista, eu comecei a me interessar. Falar que eu comecei a me interessar porque meus colegas desenhavam muito bem. E eu queria desenhar igual eles, assim. Eu achava incrível isso de tu. Como é que eu posso explicar? De tu representar, assim, tipo, desenhar uma pessoa. A pessoa, tu tá vendo ela, mas tu coloca ela no papel através do desenho. Eu achava isso mágico. E teve uma vez que fizeram um concurso de quadrinhos no colégio adventista. E foi a primeira vez que eu tive contato com essa arte. E adorei, assim. E a partir daí, eu não participei desse concurso de quadrinhos, mas teve colegas que participaram e eu comecei a praticar em casa. A partir dessa experiência que eu tive, assim, esse contato que eu tive. Antes de chegar ainda nos teus projetos de Alvorada aí, gostaria que tu comentasse um pouco sobre o teu projeto Recortes no Metrô. Eu já falei sobre a minha faculdade um pouco, né? Que foi lá no Unicinos, em São Leopoldo. E como eu sou de Alvorada, eu precisava pegar um trem e um ônibus até. Um ônibus e um trem até a cidade. E eu gostava de desenhar, mas eu não tinha tempo para desenhar. E daí eu fiquei pensando, que momento do meu dia eu posso desenhar. E encontrei no metrô esse momento, sabe? E daí comecei até São Leopoldo eram uns 40 minutos. E nesses 40 minutos eu comecei a desenhar os passageiros que ficavam ali na minha frente dormindo. Ou mexendo no celular, distraído, sabe? E pegava o meu bloco de desenhos, desenhava. E depois eu pegava esses desenhos, escaneava, passava pro computador e
e depois juntava com a foto onde a pessoa estava sentada. Fazia essa mistura de linguagem, sabe? O desenho com a foto e mais com um pensamento que eu imaginava que a pessoa tava tendo naquele momento. Daí eu fiz uma página também no Facebook, que é o facebook.com Recortes no Metrô. E daí a Transurb conheceu o meu trabalho e tiveram 2 exposições na seção Mercado ali na Galeria Mário Quintana. Foi bem legal, foi bem legal. Foi a primeira vez que também eu tive esse retorno do público, sabe? Do público que tá vendo meu desenho, tipo, a reação das pessoas com o meu trabalho. Foi a primeira vez que eu tive essa experiência. Foi bem legal. Cerca de quantas pessoas tu retratou aí nesse projeto? Lá de 2012? Tá certo o ano? É, tá certo, tá certo. Bah, cara. Sim, muitas, muitas pessoas. Eu acho que mais de 500. Nunca tinha parado pra pensar. Ah, o projeto, ele começou retratando passageiros da Transurb. E durou até 2015. E daí depois, durante a faculdade, eu tive essa oportunidade do intercâmbio. E eu continuei o projeto, só que dessa vez em metrôs e trens e bondes da Europa, sabe? De outros lugares do mundo, outros países. E daí aí foi, 2015, 2016, até hoje eu faço esses desenhos de passageiros. Nunca pensou em fazer em passageiros de ônibus de Alvorada? É, não, Aí não seria possível, né? é que é difícil, eu até tentei no começo do projeto. A ideia era desenhar gente do metrô e gente dos ônibus, porque daí ia aproveitar bastante tempo para desenhar. Porque o importante do desenho é a prática, assim, para mim esse é o segredo de saber desenhar bem, é praticar. Só que no ônibus, balança muito, assim, sabe? Então qualquer ônibus ali, Alvorada, o Porto Alegre, impossível desenhar, cara. Mas no metrô não, o metrô não balança tanto, é super bom. Mas quem sabe tirando uma foto do celular, aí tu desenha em casa. É, daí os da Europa, como. Era tri rápido, assim, né? Tipo, o transporte público é ótimo lá. Então não tinha tempo de desenhar, porque tu pegava o metrô, daqui a pouco já chegava em casa. Daí eu tirava foto das pessoas e desenhava em casa. E também porque esses na Europa era um pouquinho mais trabalhoso esses desenhos, porque eu comecei a usar aquarela. Na Transurb era só lápis. Daí eu fazia os desenhos na hora mesmo. E daí já na Europa eu usava aquarela e tal, tinha um cuidado estético um pouquinho maior. E como é que era a relação das pessoas com a pintura? Elas se percebiam sendo pintadas? Na Transurb sim, algumas Aceitavam bem sim. isso? Na Transurb algumas sim. E sempre aceitaram bem e às vezes perguntavam o que eu tava fazendo, via o desenho. Mas a maioria das vezes as pessoas não percebiam o que eu tava desenhando. Ou porque estavam dormindo, ou porque distraídas, ou porque não. Eu também percebiam, mas não se importavam, porque já iam descer logo depois, na próxima estação. Só que na Europa, as pessoas não viam que eu estava desenhando, porque eu tirava foto delas. Então elas não sabiam, então nem tem o que falar, assim, né? Como é que foi a tua vivência lá foi apenas na Espanha ou foi outros países também na Europa? Eu fiquei morando na Espanha, no norte da Espanha, em Bilbao, a cidade. É bem legal, assim, eles falavam 2 idiomas lá, o castelhano, que é o espanhol que a gente conhece, e o euskera, que é uma língua do norte lá da Espanha, o basco, a língua basca. E, bem interessante, assim. Por exemplo, e super diferente a língua deles. Como é? Tchau pra eles é agur. Olha só a diferença. E obrigado é esquericasco em euskera. Super diferente. E quando. Tá, eu tava estudando lá, mas quando tinha férias, tinha um final de semana ali, daí eu viajava. Viajava e deu pra conhecer bastante, assim, da Europa e tal. Mas que país mais tu conheceu? A Espanha somente, então? Não, eu conheci outros países, dava pra viajar durante as férias. Conheceu Roma?
Conheci Roma, conheci bastante, cara. Eu conheci Paris, conheci a Inglaterra ali. Conheci bastante. Conheceu vários países só falando castelhano? E um pouco de inglês, um pouquinho de inglês. Basicão, assim. Ficou quanto tempo lá pela Europa aprendendo aí? Fiquei 1 ano. Morei 1 ano lá. Morei 1 ano na Espanha e voltei. Quero ver se volto no futuro pra lá de novo. E o que mudou na tua arte aí? O aprendizado na Europa aí? Tecnicamente falando. É difícil mensurar, assim. Mas eu perdi vários medos, assim, sabe? Tanto o medo de usar cor. Antes eu não usava tanta cor nos meus trabalhos, era preto e branco. Daí na Espanha eu comecei a tentar usar acrílica, óleo, aquarela. E é isso, assim, eu tive aula de desenho, de história da arte, de pintura. Foi bem bacana, assim, foi um desafio, só desafios. E ficou quanto tempo lá? 1 ano. 1 ano fiquei na Espanha. Aham. Bom, então vamos fazer um pequeno intervalo, Boa. que a gente vai chegar na parte que interessa agora, né? A parte mais importante, que foi o que me chamou a atenção no teu trabalho, né? E tornou possível esse programa hoje. Sim. E tu fez uma escolha musical, Né, eu escolhi um monte, né, cara? mas tu escolheu uma música aqui que a gente conversou um pouquinho, né? Botar É de um essa aí. desenho, né? Vamos ver, eu não lembro direito. Porque tá... Não, vai ser legal. Vai ser engraçado. Poxa, esse desenho é o melhor desenho que existe, assim, Mas por né, que cara? esse desenho é Vi tão várias vezes, né, cara? Ele te influenciou na tua E essas arte, músicas eu sei de cor. Não influenciou, não. Mas me fez feliz na infância, né, cara? Vamos ver uma música aí, As Terras do Reino aí, trilha sonora original do Rei Leão. Vamos lá então. De volta com o programa História em Pauta, edição número 78, abordando hoje um pouco do Pablito Aguiar. E vamos, antes de começar no nosso assunto mais importante do dia, gostaria que tu comentasse para nós uma experiência tua desse nosso Rubens Alves, alvoradense. Tu fez um livro infantil? Fiz. Eu gosto de criar, né, cara? E eu sempre gostei de livros infantis, literatura infantil. E pra mim a melhor maneira de aprender é fazendo as coisas. Então, como eu queria aprender a fazer um livro infantil, eu criei um que se chama Annabella, a história de uma galinha que começa a se perguntar qual a função do relógio, assim, e fica lá filosofando. É legal, assim, as pessoas gostaram. Eu imprimi 20 deles, e eu participo de umas feiras gráficas que acontecem em Porto Alegre, Alvorada. Eu levo esse meu material pra, sei lá, pra vender e tal, mostrar meu trabalho. Eu tenho a Annabelle, eu tenho um fanzine, a Forca. Pois é, antes de chegar no assunto auge aí do nosso História em Pauta, fala um pouco sobre a Forca, que eu acabei de ser presenteado com muita honra aí. A Forca foi o primeiro fanzine que eu fiz. E... eu tenho carinho, assim, ele é uma crítica sobre a ditadura, né, cara? Que é a história de alguém que tá lutando por uma palavra, pela democracia. Só que daí tem que enfrentar a ditadura ali, né? A opressão dos policiais, dos militares. E é isso, assim, pra gente não esquecer essa época triste, assim, né, cara, da história do Brasil e também, dessa forma, nunca deixar que ela volte. E é isso. E voltando um pouco sobre a história muito bonita do teu pai, ele foi o criador da primeira biblioteca comunitária da história da Alvorada. Né, tu vê só. Tem que chamar ele aqui pra contar essa história aí. Olha, ele foi chamado hoje pessoalmente, né? Então nós, o grupo de estudo aqui, estamos participando da construção aí de uma biblioteca popular lá em Alvorada, que vai ser lá no terreiro Irmãos de Ganga, na Reprise, lá próximo a Piratini. E a Associação Cultural José Martí nos presenteou aí com vários exemplares de um livro sobre Che Guevara. Aí. E estou te presenteando aqui, Che, uma realidade. Valeu, uma cara. retribuição aí pelo teu fanzine. Que legal. E meu pai vai gostar desse livro também.
Que legal, cara. Uma boa leitura aí pros dois Aguiar. Mas vamos chegar agora no auge do nosso programa. Vamos conversar sobre a tua experiência aí Né? no jornal A Semana, na Alvorada. Se tu vê só, né, cara? Foi lá que daí nasceu esse projeto, que eu tô bem orgulhoso de que ele vai acontecer agora. Eu comecei então no Jornal A Semana, eu comecei como chargista e diagramador. E como chargista eu comecei a ter contato com a realidade da cidade e tal. Isso foi muito importante assim para mim como pessoa. Começar a conhecer de perto os problemas de Alvorada. E depois de 3 meses trabalhando só como diagramador e chargista, eu iniciei um projeto em Alvorada, que é o de entrevistas em quadrinhos. Eu conversava com o morador da cidade e transformava essa entrevista em uma história em quadrinhos que a cada 15 dias era veiculado no Jornal A Semana. Foi uma experiência incrível, assim. Eu cresci tanto artisticamente como pessoalmente, sabe? Mas essa ideia tu teve lá na Espanha ou tu pegou de alguém ou foi sem querer, Cara, tu inventou uma coisa inovadora? As ideias surgem, uma mistura de coisas, assim, sabe? Uma mistura de influências, nunca vem de um lugar só. Teve um pouco de influência desse meu intercâmbio, porque lá eu aprendi a gostar do diferente, assim, sabe? Lá eu aprendi o valor de, tipo, quanto é legal, quanto a gente aprende quando conhece uma cidade, por exemplo, sabe? Uma cidade totalmente diferente, assim, tu aprende muito, assim, sabe? Nesse contato. Teve isso. Teve isso porque eu ia voltar pra Alvorada e eu não ia ter mais isso, sabe? Eu não ia aprender com diferente em Alvorada. Mas daí eu pensei, se eu começar a conhecer as pessoas da cidade, porque cada pessoa é um universo ali, sabe? A pessoa tem um jeito que é só dela, ela é muito, cada uma é de um jeito e, por exemplo, tu é muito diferente de mim, daí se eu vou conhecer tua história, eu vou conhecer coisas totalmente diferentes que eu nem ia imaginar e ia aprender com isso. E teve isso. Daí teve também o fato de eu estar num jornal e eu já conhecer alguns quadrinistas que trabalham com jornalismo em quadrinhos. E eu queria desenvolver esse meu lado quadrinista, sabe? Então talvez eu use o espaço do jornal para construir uma série que me motive a desenhar cada vez mais e me motive a aprender a fazer quadrinhos, como eu disse lá em algum momento, que a melhor forma de aprender é fazendo as coisas, sabe? Então, teve essa vontade de aprender com diferente, teve essa vontade de aprender a fazer quadrinhos e teve essa vontade também de conhecer a minha cidade e de saber que a história dela não é valorizada, sabe? Eu senti uma carência, assim, tipo, olha só, a galera não valoriza a história de Alvorada. Então uni tudo isso e vamos criar esse projeto aí de entrevista em quadrinhos valorizando os moradores da cidade. E como é que tu fez aí? Como é que tu faz essas entrevistas? O passo a passo? Primeiro eu preciso saber quem eu vou entrevistar, né? E como eu não conhecia tão bem a minha cidade como eu conheço agora, eu recebia e aceitava, assim, era muito importante para mim indicações. Por exemplo, a primeira entrevista que eu fiz foi com um cara que ele foi projecionista de um cinema antigo de Alvorada. O Pulguinha, todo mundo chama Pulguinha, mas o nome dele era o Cine São Jorge. E foi por acaso, sabe, que a gente descobriu. Como eu tava no jornal, também eu recebia muitas indicações ali dentro mesmo. Daí,
daí um dia surgiu esse assunto assim, a gente conhece o projecionista de um antigo cinema de Alvorada, daí, esse cara seria perfeito a gente entrevistar, sabe? É aquele que trabalhava de cueca? É, sim, é. Isso mesmo. Porque fazia muito calor. Deu. A gente vai conhecendo as histórias, cara. Isso é muito legal. Porque pra projetar a luz, eles tinham um projetor, cara, que era movido a carvão. Eles precisavam colocar uma barrinha de carvão, assim. Cada filme era 2 barras que eles usavam. Que essa barra, quando esquentada, emitia uma luz muito forte. E chegava até o telão lá, né? Projetava a película. Só que fazia um calor extremo ali naquela sala. E eram 2 telões. Dois projetores. Então, o Buru, né? Que é o apelido dele, falava que fazia mais de 50 graus ali dentro da sala de projeção. Então, ele precisava, isso mesmo, colocar uma cueca e também ligar o ventilador pra não morrer de calor ali dentro, sabe? Essa cena aí tem registrado ele de cueca. Cara, quadrinho. sim, tá retratado em desenho aqui no quadrinho. Cara, e ele adorava fazer isso. Daí tu viu o carinho que ele tinha, assim, sabe? O amor que ele tinha por essa profissão, só que infelizmente o cinema não existe mais. Ele trabalhou, tudo está contado na história. Ele trabalhou durante a infância ali, tipo, ele começou nos 14 anos e ficou até 20 e poucos, assim, 20. Toda a juventude dele, enquanto as pessoas saíam pra festas e tal, ele ficava trabalhando ali no cinema. Muito legal. Hoje em dia ele tem uma oficina. Ele tem uma oficina ali em Alvorada. E continuando aí, primeiro tu recebe alguma indicação, aí como é que tu faz? Aí tu grava áudio com WhatsApp? Eu recebo uma indicação, por exemplo, olha todo mundo que eu já entrevistei. Esse projecionista do Cine São Jorge, daí depois a outra pessoa que eu entrevistei foi o Adeujalmo, conhecido como Feio, que ele jogou 50 anos no Clube União, jogou futebol lá. Depois o Paulo Kobielski, que já esteve aqui, que ele é o professor de história, né? Ele contou a história do transporte coletivo na cidade. O Wilson Garcia, que falou sobre a profissão dele de escritor e também contou essa história que ele tem, assim, o trabalho de incentivar outras pessoas a serem escritores. Depois a Maitê Desconze falou sobre a capoeira em Alvorada. O professor Breno, o morador de rua José, que tem o cachorrinho que ele bota óculos no cachorrinho. Recicladora Rita, o Jorge da Lagoa, Josué Aguiar, o Dr. Ricardo, pediatra. Muita gente, muita gente. No total, no livro foram 23 pessoas entrevistadas. Bom, agora tu já entregou, né? Hã? Vai ser lançado um livro, então, em primeira mão, Sim, estamos sim. anunciando aqui. Mas respondendo, sim. Estão misturando aí as respostas. Então foram muitas pessoas e todas por indicações e algumas me despertavam interesse, assim, quando eu olhava, daí ia atrás. Por exemplo, eu marcava a entrevista e gravava. Gravava, uma maneira bem simples, assim. A gente conversava como uma conversa normal. E conforme a minha curiosidade, eu ia fazendo as perguntas. E depois, em casa, eu escutava toda essa gravação, escrevia as partes que eu achava essenciais para contar a história da pessoa. E depois começava a tentar encaixar essas frases, essa história no espaço que eu tinha no jornal, que era de uma página. E é isso. Era bastante esforço, assim, durava 3 dias inteiros, assim. E eu virava à noite fazendo, porque tinha que entregar no jornal, tinha esse prazo, sabe? E então... Jornal semanal? Jornal semanal. E a cada 15 dias saía uma entrevista em quadrinhos.
Daí, é isso, assim, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, daí quinta, quarta já tinha que estar pronto, porque quinta ia sair o jornal. Não, sexta ia sair o jornal. Então quinta tinha que tá pronto. Aí tu parou de fazer charge? Não, o charge eu continuei. Tu fez somente a história em quadrinho? Não, a charge eu continuava. Eu fiquei trabalhando nesse jornal 1 ano e 3 meses. Aí tu fazia diagramação, teu projeto de história em quadrinho e charge. O que eu fiz no jornal, eu fiz bastante coisa, assim. Eu fiz a charge, fiz diagramação, fiz a entrevista em quadrinhos e eu fazia também o desenho da contracapa. Às vezes a gente fazia tipo um infográfico, assim, sabe? Como se prevenir da dengue, assim, sabe? Como não fazer a dengue aparecer e tal. Daí eu fazia um desenho, a gente, de uma forma divertida, a gente contava essa história aí pros leitores. Mas hoje eu não tô mais lá e daí não tem mais meu trabalho lá. Mas era um trabalho incansável, então. Sim, é porque eu gostava e eu sabia também que essa prática tava Tava te desenvolvendo. Exato, tava me fazendo bem. E aí agora a gente tá colhendo os frutos, assim, de todo esse esforço, sabe? Não foi em vão, agora vai sair o livro. Fala pra nós aí. Que história é essa desse livro aí? Então, como eu falei, são 23 entrevistas. 23 entrevistas, cara. Só pessoas ali que estão relacionadas com a Alvorada. E eu tentei ser bem diverso, sabe? Então, tem professor, como eu falei, tem morador de rua, recicladora, tem médico, tem mãe de santo, tem um padre, tem um cineasta, tem um livreiro, tem vendedor de churros. E não sei se o pessoal de Alvorada conhece o Castelinho também, que é uma casa que tem uma arquitetura linda, cara. Linda, linda. E quando eu vi, esse não foi por indicação. Esse eu tava andando de carro e me encantei por essa casa, sabe? E fui atrás dessa história. Comecei a conversar com os vizinhos. Vocês conhecem quem mora aqui? Quem mora aqui? Daí cheguei na filha do construtor da casa, Valdemar Gonçalves, que é um arquiteto incrível e que não é reconhecido na cidade. Sabe o CTG Campeiros do Sul? Ali na frente do CTG Campeiros do Sul tem uma cuia grande. Até o CTG tem apelido, o CTG da cuia. Quem criou a cuia foi o construtor do Castelinho. O cara era um artista incrível, sabe? Criativo. E como eu tive essa experiência na Espanha, lá na Espanha, tem um arquiteto chamado Gaudí, que é super reconhecido. E a obra desse alvoradense, cara, é muito parecida com o Gaudí, sabe? E então, me encantou. A obra do Gaudí é muito semelhante a desse ilustre alvoradense. Ou assim também, né? Foi incrível, cara. Daí eu conheci a história e tô contando aqui nesse livro que tem 23 histórias de moradores da cidade. E a ideia, como todo ele é feito em quadrinhos, é que a ideia é que atinja todos os públicos. Desde a pessoa ali idosa até a criança, sabe? E que tenha o contato com a história de Alvorada e vejam que a gente tem muita coisa bonita pra contar também, sabe? E coisas que merecem ser preservadas. O livro tá saindo com o apoio da prefeitura, assim, que me recebeu de braços abertos também, assim, sabe? E trataram o meu projeto com muito carinho. A ideia é que a gente distribua 100 livros nas escolas do município, que fique na biblioteca ali, sabe? Que daí quando a criança queira ler sobre a história da cidade, queira fazer um trabalho, ou também se os professores quiserem explorar, sabe? Por exemplo, vamos falar sobre religião. Daí pega a história da Mãe Lelê e usa nas escolas, sabe? Para as crianças fazerem um trabalho em cima disso. Talvez até convidar a Mãe Lelê para ir, sabe? Dependendo da disponibilidade aí na escola.
contar pessoalmente a história dela. E é isso, cara. O livro vai ser lançado em novembro. Ainda não tem data. Eu vou ter uma reunião com a prefeitura segunda-feira e a gente vai ter a data, assim. Mas a princípio vai ser em novembro. A segunda semana de novembro ali na prefeitura. E vai ser muito bonito, assim, porque a gente vai chamar todas as pessoas que participaram, claro. E vamos fazer uma grande mesa, assim, sabe? Para que todas elas autografem os livros. Porque a história delas aqui, sabe? E elas autografarem o livro vai ser legal, assim, pra autoestima, assim, sabe? Porque, poxa, a história deles tem valor, sim. E é isso, cara. Uhum. Muito bom. E outra relação, outra coisa em comum que eu e tu temos, né? Eu cheguei a fazer um trabalho de estágio na época da graduação com a ONG Embrião, no meu pai, né? E também descobri agora uma outra relação nossa, outra coisa em comum, que nós tivemos aqui por um período aí de tempo um apoio cultural da Ladeira Livros. E a Ladeira Livros está apoiando também no projeto. Sim, Esse o teu livro. Sim, quanto dinheiro eu gastei na Ladeira Livros, cara? Muito dinheiro, sério. Eles são muito, muito legais. É o meu sebo preferido, assim. A Ladeira e o que tem na frente ali, acho que é a Nova Roma. Comprei muito ali. O Mauro é muito legal e ele conhece meu trabalho, desde o Recortes no Metrô, sabe? Ele admira. E quando ele ficou sabendo do livro, ele falou, deixa uns aqui na Ladeira Livro que eu vendo pra ti. Então, quem for de Porto Alegre, acho que final de novembro, já vai ter o livro pra vender lá na Ladeira Livros já. E vou estar sempre alimentando lá. A ideia é que sempre tenha livros sobre esse livro que é Alvorada em Quadrinhos, o nome do livro, lá na Ladeira Livros. E agora vamos avançar pro outro projeto. Que é Descobrindo Alvorada. Tem nome, sim. Que história, a Alvorada em Quadrinhos retrata as pessoas. Isso. E Descobrindo Alvorada retrata as ruas, as paisagens. Será que vai ter um livro aí, Descobrindo Alvorada? Não, cara, esse projeto vão virar cartões postais. Porque a ideia é essa, assim, sabe? Eu tô desenhando cenários da cidade, por exemplo, ruas, vou desenhar a Lagoa do Cocão também, mas ruas também comuns, assim, que não são conhecidas, mas que eu quero que se tornem conhecidas. No total eu vou fazer 20 postais e, bom, vai ter ilustração na frente e no verso, vai ter o endereço, aonde fica o local, caso a pessoa queira ir até esse local para conhecer o lugar que inspirou a ilustração. E também o objetivo principal é que o alvoradense possa mostrar para pessoas de outras cidades onde ele vive, sabe? Uma forma de demonstrar um orgulho. É aqui que eu vivo, sabe? Não esconder onde a pessoa vive. Mostrar, em Alvorada que eu vivo. E tá se tornando um projeto complementar ao Alvorada em Quadrinhos, como tu falou, né? Um eu falo sobre as pessoas, o outro eu vou falar da cidade. E a pessoa, se quiser, a ideia é que adquira os dois juntos, sabe? Tipo, a Alvorada, a história de Alvorada, mas também os postais para enviar a Alvorada para outros lugares, sabe? Mostrar a cidade para outros lugares. E vamos ver, assim, talvez aconteça uma exposição em algum lugar lá na cidade. A gente tá vendo, assim, sabe? Provavelmente vai ter alguma exposição dessas minhas ilustrações da cidade. E a tua ilustração da cidade tem uma novidade, né? Que tu tu digitaliza. A técnica que eu uso é a mesma técnica que eu usei no livro. Desenho com nanquim ali no papel, escaneio e pinto no computador. E depois tá pronto. Muito bom. Eu te dou os parabéns aí pelos teus trabalhos. Estamos chegando ao final do programa aqui, uma conversa muito agradável. Um abraço aí para os colegas do VGACB, o Fábio Melo e também o Luiz Paulo, que não pôde vir devido ao trem que está parado.
né? Então, Pablito, dê tuas mensagens finais aí. E eu desde já te agradeço muito ter aceitado o convite, porque a gente te avisou em cima da hora, né? Em 2 dias a gente conseguiu alinhavar um programa. Sim. Ficou bem bacana. Não, eu adorei o convite, né, cara? E também conhecer, assim, aqui o espaço, coisas diferentes, assim, que a gente aprende, né, cara? Eu adoro isso. Ainda tem desafio fazer uma arte, hein? Ah, Sobre a Voz do Morro. sim, fiquei com vontade. E é isso, obrigada aos ouvintes por ficarem até o final aqui. E o livro logo vai estar em Porto Alegre. E vai estar nas escolas. E eu vou estar vendendo também. Porque ele não tem editor. Então quem vai estar vendendo vai ser eu. Vocês podem entrar em contato comigo. Eu tenho um site que é www.pablitoaguiar.com.br, que ali tem todos os meus projetos. Tem o meu Facebook também, que é Pablito Aguiar. Consegue me encontrar assim. E tem meu e-mail também, que é literalmente pablo@gmail.com. E é isso, vamos conversar, vamos continuar essa conversa. Excelente. História, educação e polêmica. Até próximo domingo com mais História em Pauta, com a formação completa, nossa scratch, é isso que fala? Seleção? Hã? Nossa seleção, hein? De historiadores e americanistas, com Rafael Freitas, que sou eu mesmo, e o colega Fábio Mello.